Olá, meu nome é Wellington, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito atual e que com certeza está presente no dia a dia de pais, professores e principalmente das crianças, a infância na era digital. As telas estão cada vez mais presentes e com elas surgem desafios importantes para a educação e para o desenvolvimento das crianças. Mas como será que isso impacta na sala de aula? E de que forma a psicologia pode ajudar nesse processo? É isso que vamos discutir hoje. O uso excessivo dessas tecnologias, ela pode afetar o comportamento, a atenção, as relações sociais, o modo que a criança vê, interage e aprende com o mundo. Hoje a gente está com duas estudantes da Universidade Federal de Campina Grande, do curso Letras Língua Inglesa, Abby, que vai introduzir sobre o impacto direto em sala de aula, e Stephanie, que vai trazer a visão de como a psicologia educacional ela pode nos ajudar nesse contexto. Quando falamos de crianças na era digital, o primeiro espaço que a gente pensa é a sala de aula. É lá que o celular, o uso das telas, e até a distração, elas aparecem de forma bem visível. Então, Abby, como isso realmente impacta no processo de ensino e aprendizagem? Essa é uma ótima pergunta. Se a gente parar para pensar, há 15 ou 20 anos atrás, na sala de aula, era tudo muito diferente, né? O máximo de tecnologia que a gente tinha era um retroprojetor ou um computador na sala de informática. Hoje, muitas crianças já têm contato com tablets, com jogos educativos e fazem atividades em ambientes virtuais. E isso não só acontece na escola. Em casa, antes mesmo de aprender a ler, muitas crianças já navegam na internet ou assistem vídeos no YouTube. Esse contato precoce muda totalmente a forma que elas aprendem a se relacionar com o mundo. Mas é claro que existem muitos pontos positivos. O acesso à informação é muito mais fácil. Se antes a gente precisava de uma enciclopédia, hoje a criança pesquisa em segundos. E, além disso, recursos interativos como aplicativos, vídeos, realidade aumentada e gamificação tornam a aprendizagem mais divertida e envolvente. Outro ponto é a criatividade, né? A criança não só consome, mas também pode criar, seja um vídeo, uma apresentação digital ou até pequenas programações em jogos educativos. E não podemos esquecer da inclusão de crianças com necessidades especiais. Até porque elas têm muito mais apoio hoje através de softwares, leituras de tela, legendas automáticas e outras ferramentas. Mas, como tudo na vida tem um lado positivo e negativo, por outro lado, os desafios também são grandes. Um dos maiores é a distração. Com tanta coisa chamando a atenção, manter o foco em uma única tarefa é cada vez mais difícil. Outro ponto é a exposição precoce a conteúdos inadequados ou até a dependência digital. Muitas vezes a criança passa mais tempo brincando na tela do que em brincadeiras tradicionais, o que pode afetar no desenvolvimento social. E claro, existe a desigualdade, nem todas as escolas ou famílias têm acesso às mesmas tecnologias, o que pode aumentar ainda mais a diferença de oportunidades entre os alunos. Como pais e professores eles podem lidar com esse contato frequente e muitas vezes até abusivo das crianças com as telas? Eu acredito que os professores eles precisam se reinventar o tempo todo, né? Ao mesmo tempo que ganham ferramentas incríveis, também lidam com turmas mais agitadas e com competição de atenção com o celular. Já os pais muitas vezes se preocupam com o excesso em telas, mas ao mesmo tempo reconhecem que a tecnologia faz parte da educação e do futuro dos filhos, profissionalmente. Sim. Então, como os educadores eles podem conduzir o uso da tecnologia, dessa tecnologia na sala de aula? Aí existem muitos exemplos, né? Existem escolas que usam jogos para ensinar matemática, onde o aluno aprende brincando. Também já vemos crianças que aprendem noções de programação ainda pequenas, criando jogos e aplicativos básicos. E vamos ser sinceros, quem nunca viu uma criança mexendo melhor no celular do que um adulto? Isso mostra como o aprendizado digital já faz parte do dia a dia delas. Sim, às vezes a tecnologia ela pode ser uma aliada, Mas também ela pode atrapalhar, ela pode ser essa inimiga quando ela não é bem dosada, quando ela não tem esse equilíbrio, não tem supervisão. E justamente pensando em tudo isso que a gente discutiu agora, surge uma dúvida. Como a gente lida com esses desafios? A psicologia educacional ela pode nos ajudar? Stephanie, tu pode explicar um pouco como essa área da psicologia ela pode interferir, Ela pode entrar nesse cenário?
Após toda essa reflexão sobre o impacto das redes sociais, é muito comum e natural que a gente se pergunte exatamente o que você me perguntou. E agora, como lidar com isso? O que os professores e os pais podem fazer diante desse desafio? E principalmente, onde a gente busca o apoio? A psicologia educacional entra justamente nesse ponto, oferecendo caminhos importantes para enfrentar uma questão que é delicada. Afinal, a gente está falando de crianças. Mas antes, vamos entender um pouco. O que é a psicologia educacional? De forma simples, é uma área da psicologia que estuda e busca melhorar os processos de ensino e aprendizagem, ou seja, ela ajuda a tornar a experiência de aprender mais eficaz, mais saudável e mais significativa. Por que isso exatamente é importante, afinal, na era digital? Primeiro, porque elas ajudam os professores a entender os efeitos do uso excessivo do celular e das telas na vida das crianças, tanto no lado cognitivo, como a atenção e o foco, quanto no lado emocional. Com esses entendimentos, os educadores conseguem criar estratégias que despertem o interesse dos alunos sem depender do celular, como projetos em grupos, atividades criativas, brincadeiras, como o Hebe falou, e tudo que estimula a cooperação e a imaginação. Você comentou sobre atividades criativas fora das telas. Você poderia dar um exemplo prático? Sim. Aqui a gente pode entrar um pouco com jogos educativos, offline, totalmente offline, leitura em conjunto com a turma, atividade artística, que é bastante importante, e essas pequenas práticas que ajudam realmente a criança a se desconectar e valorizar outros momentos, ou momentos mais íntimos com a turma e com o professor. Inclusive, esse é um dos maiores desafios, que é oferecer algo que seja tão interessante quanto as telas. Outro ponto super importante que a gente tem que citar é a orientação para pais e professores. Muitas vezes os pais ficam perdidos. Quanto tempo de tela é demais? Como impor limites sem gerar briga? A psicologia educacional oferece esse suporte, sugerindo estratégia de como estabelecer horário, criar espaço sem celular em casa e incentivar atividades físicas e sociais. Essas pequenas mudanças que fazem diferença no equilíbrio entre o digital e o real para a criança. Porque, no fundo, a ideia não é demonizar a tecnologia, como o Hebe falou, que tem seus pontos positivos, mas ensinar a usá-la de forma equilibrada e saudável. E nessa linha, o contato intenso com as telas, ela vai influenciar o consciente, né? Pode alterar a forma como a criança ela percebe ela mesma, o mundo ao redor, como ela interage com as outras crianças, a relação como ela vê o professor, como ela interage com o mundo, né? Então, realmente tem que ter um equilíbrio, tem que ter uma supervisão. Bom, a nossa conversa mostrou que a infância na era digital ela é um desafio, mas também é uma oportunidade de repensar a forma com que a gente aprende e ensina. A tecnologia ela não precisa ser vista como inimiga, mas sim como algo que precisa de um equilíbrio mesmo, de um olhar cuidadoso dos pais, da supervisão, os professores quando dá, porque sabemos que os professores eles têm várias turmas com superlotação de alunos, né, 40 alunos, então não tem como dar a devida atenção para todos, mas assim, procurando fazer uma mediação com a maioria dos alunos, né. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam até aqui. Esse foi o nosso podcast. E para completar, gostaríamos também de deixar uma pergunta no ar para o público, para que vocês reflitam e escrevam nos comentários a sua opinião sobre como a tecnologia tem influenciado a aprendizagem das crianças que você conhece. O nosso objetivo é que vocês desenvolvam o olhar e o pensamento crítico sobre esses conteúdos. Precisamos ter mais cuidado, cautela e conhecimento ao se tratar desse assunto. Esperamos ter lhes ajudado nesse caminho.